E aí, gente, tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem, deixa eu me apresentar. Eu sou Dodó, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Eu tenho muito pra falar. Muito pra falar. Eu acabei de sair do cinema. Literalmente, acabei de sair do cinema. Não troquei de roupa, não tomei nenhum banho. Olha aqui, limpo. Gente, pelo amor de Deus. Eu posso dizer assim, com todas as palavras do mundo, que a Marvel voltou. Eu fui em verde em homenagem ao Doutor Destino. Gente, calma. Bora lá. Muita gente tava com medo a respeito desse filme por causa de tudo que o pessoal tava dizendo. Que dizia, porque a Vanessa Kirby, que é a Mulher Invisível, disse que ia fazer uma crítica leve ao machismo. O próprio Joseph Quinn chegou, né, pra todo mundo e disse que o Johnny Storm não seria tão mulherengo. Gente, eu nunca vi um filme tão balanceado na minha vida. É como eu tava dizendo, teve gente que só tem na memória, assim, os filmes. Tipo, o filme de 2005, o filme de 2007, o filme de 2015 também, aquela desgraça daquele filme de 2015. E assim, eu vi muita gente lá que tem como base, até minha própria esposa, ela tem como base só os filmes, ela nunca leu um quadrinho e ela gostou. Imagina pra mim que eu leio esse negócio desde os 13 anos de idade. Você não está entendendo o quanto que esse filme é bom. Esse filme é bom de uma maneira que, se você dissesse assim, a Marvel acabou e esse foi o último filme, eu ficaria feliz. Eu ficaria muito feliz. Gente, pelo amor de Deus. Primeiro que a gente vê o Reed Richards mais nerd do mundo possível e o mais fiel possível dos quadrinhos. Eu nunca vi uma atuação, um roteiro tão polido e tão bonito como o desse filme a respeito de personagem. O Reed Richards está muito centrado. O próprio Johnny Storm, mesmo ele sendo mulherengo pra caramba, ele consegue salvar. E diferente do que a gente viu naquele filme do Surfista Prateado, né, de 2007, nesse filme aqui, o Johnny realmente tem uma interação com a surfista prateada, que é a Shalabal. E, gente, eu tô me agoniando aqui, porque um negócio é muita coisa. E outra coisa, o Ben Grimm, meu Deus do céu. Primeiro que o filme, ele em si, né, ele pula essa questão da apresentação, logo mostrando o que a gente já viu a respeito do Quarteto Fantástico, tipo, em si, porque naqueles filmes de 2005, 2007, 2015... o Quarteto Fantástico, ele não é apresentado como um grupo de super-heróis muito famosos, mas na revista de quadrinhos eles são tipo os Beatles. Eu até falei num vídeo aqui que eles são muito famosos mesmo, porque o Stan Lee, ele queria algo, ele criou, né, o Stan Lee e o Jack Kirby, eles criaram algo mais parecido com super-heróis que são famosos mesmo. É tanto que os Incríveis, né, a família dos Incríveis, do desenho Os Incríveis, bebe muito do Quarteto Fantástico. Então, assim, a respeito do filme em si, eu vou dar um resumo aqui bem bacana, falando de tudo, passando de tudo. Os personagens, eles estão muito fiéis, eles estão muito fiéis e não tá chato. Não tem uma cena sequer que você pare e olhe e fala assim, nossa, isso aqui é lacração, nossa, isso aqui tá chato. E não tá cansativo, mesmo ele sendo um filme muito explicativo. E, gente, pelo amor de Jesus Cristo, o que é aquele Galactus? Mano do céu, aquele Galactus tá uma delícia. Eu nunca fiquei tão maravilhado toda vez que o Galactus aparecia na cena. Pode perguntar. Eu fazia, olha aí, ó. Olha o homem aí, ó. Esse aí é um vilão bom. Nossa, o Galactus aparece, a trilha sonora do Galactus. Eu acho que pouca gente é tão detalhista assim pra perceber as questões das trilhas sonoras, mas a trilha sonora do Galactus, a primeira vez que ele aparece, é de uma maneira que faz você pensar que realmente o Quarteto Fantástico tá lascado e não tem condições de eles conseguirem fazer alguma coisa. O Galactus aparece em cena, a voz dele, a caracterização dele que tá muito fiel. Obrigado. Eu nunca fui triste. A caracterização dele tá fiel a um ponto que eu não sei explicar em palavras. Pra quem já tem uma noção básica assim a respeito das histórias do Quarteto Fantástico, pode ir sem medo, porque o enredo é básico e funciona. Muita gente pode dizer aí, eu vi muita gente dizendo na realidade, que a história desse filme, ele tá bebendo muito do sistema, né, de um modelo de roteiro que a Marvel utiliza, que é a questão da início, né, apresentação do herói, a problemática, a resolução, que é uma coisa que vem de muito tempo, que se chama Jornada de Herói, que tem um passo a passo de como você cria uma história de super-herói e como é que ela vai ser bem sucedida, né, segundo essa questão da Jornada do Herói, que é um modelo que a Marvel gosta de seguir bastante, né. Mas mesmo assim, ela seguindo esse modelo da Jornada de Herói, o filme consegue ser bom. Porque, primeiro, o Pedro Pascal, que era um dos meus maiores medos, porque todas as vezes que eu assisti um filme com o Pedro Pascal eu ficava com medo, porque o filme
na minha opinião, a maioria dos filmes do Pedro Pascal que eu assisto é um negócio assim tenebroso, mas, cara, ele combina com o Reed Richards. Você olha pra cara dele, você não vê o Reed Richards, mas o cara atuando em si, você, cara, esse aí é um pai de família. É o cara, é o paizão. A mesma coisa da Vanessa Kirby, como a Mulher Invisível, como a Susan Storm, é a mãezona. Ela é a mãezona. E assim, todas as sequências do filme não deixa a desejar em nenhum momento. O filme, ele tá perfeito. Perfeito, perfeito. Se você assistir os filmes e tá com medo de assistir esse filme, cara, vai sem medo, que é um dos melhores filmes, assim, sem dúvida nenhuma, para iniciar essa nova fase da Marvel, né, que foi fechada com o Coração de Ferro. Se a Marvel quiser, ela pode brincar, fazer o que ela quiser, porque esse filme se responde. Eu nunca vi um filme pra se responder tanto. E assim, o Franklin Richards era uma das minhas maiores preocupações a respeito desse filme, porque assim, a gente tá falando de um mutante que é nível ômega. Tava até comentando que o Franklin Richards, ele criou um universo dentro do bolso da calça dele. O cara, ele consegue fazer o que ele quiser, e o poder dele chega a ser tão grande que a Marvel em si teve que até que nerfar os poderes dele, porque ele tava imparável. Nenhum, até o mesmo o próprio Galactus, tem uma revista em quadrinhos que o Galactus vai enfrentar o Frank Richards, e o Frank Richards faz o Galactus como arauto dele, pra você ter uma noção. É como se fosse um bonequinho de estimação dele, pra você ter a noção do poder que o Frank Richards tem. Então assim, ele não aparece mais adulto, mais adolescente, mas as interações dele com o resto do Quarteto Fantástico é perfeita. A questão da relação do Johnny com ele, do Ben com ele, do Reed e da Sue com o Frank Richards é uma coisa assim maravilhosa. Muita gente estava dizendo também que essa questão do nome Primeiros Passos, né, First Pass, fosse a questão dos primeiros passos do bebê, mas não, é realmente os primeiros passos do Quarteto Fantástico na MCU. Porque o Kevin Feige, ele já até disse que essa questão do desse reboot, né, do Quarteto Fantástico é justamente para ele iniciar tudo aquilo que está sendo proposto, né, Vingadores Doomsday, Homem-Aranha Brand New Day, Vingadores Guerras Secretas. Então assim, realmente é os primeiros passos dessa nova fase, e não os primeiros passos do bebê, não tem nada a ver com isso. A respeito dos poderes dele, não tem nada gráfico, tá? Tem uma cena ali que vai ter spoilers, você já sabe, tá no título. Tem uma cena ali que a Mulher Invisível, ela usa o poder dela ao extremo, e eu vou até falar isso um pouquinho depois. Ficou até engraçado essa cena, mas enfim. Ela usa o poder dela ao extremo e ela acaba esgotando toda a energia vital dela, porque a fonte dos poderes dos Quartetos Fantásticos, né, dos Quatro Fantásticos, é a energia vital. Então assim, se você usar, por exemplo, 100% do seu poder, por exemplo, sendo o Johnny Storm, o Tocha Humana, ele acaba perdendo um pouquinho dos seus tempos de vida. Então ela usa ali os poderes dela por completo e acaba morrendo. E quando o bebê, né, chega próximo da mãe, da Sue, ele não faz nada. Ele só bota a mão no peito dela. E quando ela acorda, ela tá com os olhos azuis. Não azuis tipo lente de contato, mas azuis como se fosse um poder desconhecido. E o bebê ressuscita a mãe. Você tá entendendo que o bebê, uma criança, ressuscitou a mãe? É o poder do homem, né? É o poder do homem. O homem é forte, o homem é maravilhoso. Mas falando um pouquinho a respeito dessa questão da ameaça do Galactus, assim, chega a ser um pouquinho cômico, porque você tá falando a respeito de um vilão que ele é quase um ser celestial, é um vilão cósmico, que ele tem o poder, a capacidade de destruir mundos, comer mundos, ele literalmente é o devorador de mundos da Marvel, e você vai botar o Quarteto Fantástico pra bater de frente com ele. Ou seja, é um cara que se estica, um cara que pega fogo, outro que é de pedra e tem super força, e uma mulher que fica invisível e tem campo de força. Então assim, tem que forçar muito pra você achar que eles quatro vão conseguir parar eles. E eles conseguem parar o Galactus de uma maneira bem provável. Por quê? Porque a gente sabe que o Reed Richards é super inteligente, não é à toa que a Valéria, que é a outra filha do Reed Richards, ela herda essa inteligência dele como um superpoder. Então assim, ele consegue de uma maneira contornar toda a situação, e usando o poder da Sue, né, como eu disse aqui, 100%, eles conseguem extrair a energia do Galactus para poder salvar a Terra. E, cara, isso aí foi uma das melhores coisas que eu pude ver, assim, a questão a respeito da inteligência do Reed Richards, porque nos outros filmes a gente não vê tanto isso, a gente só vê que ele é espertinho e tal, e cria umas coisas ali, mas nesse filme a gente vê ele realmente estudando possibilidades e fazendo todas as outras coisas, chegando a conclusões até que você pensa assim, caraca, ele não vai fazer isso, aí o cara vai isso, eu só consigo resolver isso se eu fizer isso. A questão de tipo dele cair em si e reconhecer que ele só consegue fazer o que ele quer se ele sacrificar o próprio filho
é nesse naipe aí que ele fica desesperado, e é isso aí, é realmente o Reed Richards que, pra quem lê quadrinhos, sabe que aquilo ali é aquilo ali, ele é maluco de trabalho, é o cara que consegue ver várias possibilidades, mas ao mesmo tempo ele não consegue ter tempo pra ele mesmo. Então, a melhor representação do Reed Richards até agora, com todo respeito ao Ian, que é o primeiro, né, o Reed Richards primeiro dos filmes de 2005, 2007, na minha opinião, é muito bom, mas o Pedro Pascal, maluco, ele entrega. Nossa, ele entrega muito. Muito. E o final do filme, né, como vocês já sabem, não é um final ruim, não é um final infeliz, muito pelo contrário, é um final feliz, com resolução do problema, a Susan Storm ressuscitando, eles voltando, né, ativa. Tem uma cena engraçada ali dos três, né, do Reed, do Ben e do Johnny, tentando colocar o carrinho de bebê ali no carro do Quarteto Fantástico. Aquela cena ali é bem legal, não vou mentir, mas, cara, uma coisa que eu tinha certeza que ia acontecer é que o Quarteto Fantástico voltaria pro Vingadores Doomsday. A gente sabe que o elenco todo ele foi confirmado naquela live que teve, que o Robert Downey Jr. apareceu, mas eu não imaginava que o Robert Downey Jr., que o Doutor Destino fosse aparecer na cena pós-crédito. Eu poderia pensar mil coisas. Primeiro que mostrou o Franklin Richards já criança, né? Se passa 4 anos depois da cena pós-crédito. Então já mostra ele criança. E você vê a Sue tá com cabelo maior e tal, e tudo aquilo para demonstrar que realmente passou 4 anos. Ele tá um pouquinho maior também, né? A criança. Eu pensaria que seria qualquer tipo de relação, mas qualquer coisa assim, tipo, não mostraria, mas mostrou. Mostrou o Doutor Destino conversando com o Franklin Richards. E a gente não vê, né? Óbvio que a gente não vê a cara do Robert Downey Jr., porque senão ia ser um saláriozinho a mais ali, né? Então, mostra ele conversando com o Franklin Richards, dá aquele close no capuz dele e mostra a máscara do Doutor Destino. E aquela máscara ali é a certeza que o negócio vai ser fiel. Porque, minha Nossa Senhora, que máscara linda, que máscara bonita. Eu fiquei empolgado, eu gritei dentro do cinema. Eu estou me contendo aqui para não gritar, porque já é meia-noite. Mas você não está entendendo o quanto que isso aí abre portas. De uma maneira que você não... Ai, meu Deus do céu. Porque o Franklin Richards, como ele é um super mutante, super nível Ômega, ao ponto de conseguir pegar Galactus na mão e fazer coisas inimagináveis, com certeza o Doutor Destino vai tentar roubar o poder dele. Isso aí é claro, pra quem já leu quadrinho, pra quem já assistiu algum desenho, até pra quem já assistiu os filmes antigos, sabe que o Doutor Destino é um ganancioso filho da mãe e ele faz de tudo pra conseguir o que quer. Então assim, possa ser que essa aí seja a trama principal, né? Teve gente dizendo até que eu esbarrei alguns spoilers falsos, dizendo que o Loki ia aparecer, dizendo que o Doutor Destino tava fugindo da nave do Quarteto Fantástico. Então tudo aquilo é balela, mas essa cena pós-crédito, cara, foi uma das coisas assim que, nossa... Era o que faltava. Era o que faltava pra eu botar, assim, minha credibilidade total agora na Marvel novamente, né? Depois daquela saga dos 10 anos, da saga do infinito, agora o bagulho vai ficar sério de verdade. Ainda mais depois que o Kevin Feige disse que o vilão principal vai ser o Mephisto, então, maluco, aí você já tira de letra, já como é que as coisas vão indo, né? Minha opinião sincera, vale muito a pena assistir esse filme. Com certeza que quando ele aparecer aqui na Disney Plus eu vou assistir de novo. E assim, muita gente tava dizendo que a pontuação do Rotten Tomatoes, né, era uma pontuação que não fazia nenhum sentido, que a maioria do pessoal que faz a crítica para aquele site é um pessoal que é emocionado, é um pessoal que não leva muito sério a crítica e faz por brincadeira, mas cara, acertaram. 89% das pessoas fizeram uma aprovação completa a respeito do Quarteto Fantástico e acertaram. Nossa, a Marvel acertou em cheio com esse filme. Mas eu quero saber de vocês, se vocês querem saber mais a respeito desse filme. Tem muita coisa que eu não consigo falar aqui, que eu tenho que parar realmente para anotar e tal, tem alguns pontozinhos. Mas eu quero saber de vocês, se vocês já assistiram ou não o filme. Comenta aqui embaixo, beleza? Então, gente, é isso. Melhor filme do ano. Melhor do que Superman. Nossa, muito melhor que Superman. Mas é isso. Não esquece de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, galera. Até a próxima aí. Tchau.